Ian, de 30 anos, é dono de um canal no YouTube onde publica vídeos há quase uma década. Seu conteúdo varia entre vlogs de rotina e aventuras noturnas. Em geral, tudo parece apenas diversão, até que um encontro específico mudou tudo. No dia 18 de janeiro de 2024, Ian postou um vídeo relatando uma experiência perturbadora enquanto fazia stealth camping em um estacionamento do McDonald's em Palm Springs, Califórnia. Stealth camping, ou acampamento furtivo, é quando alguém passa a noite em um veículo ou barraca em locais onde acampar não é permitido, tentando evitar ser notado. Às vezes por necessidade, às vezes por curiosidade, outras só pela adrenalina. Mas esse tipo de aventura tem um preço: o total estado de vulnerabilidade. Você está completamente exposto a qualquer coisa ou pessoa que esteja por perto. No caso de Ian, isso ficou claro na noite de 16 de janeiro. Ele já estava acostumado com situações extremas, chuva intensa, tempestades de areia. Então, dormir no estacionamento de um McDonald's não parecia grande coisa. Mas ele estava errado, muito errado. Depois de preparar tudo, Ian se deitou na parte de trás do carro. Estava quase pegando no sono, quando ouviu alguém tentando abrir a porta, várias vezes. Assustado, ele se levantou e olhou pela janela. Foi aí que viu. Um homem estava parado do lado da porta do passageiro. O mais estranho é que ele não dizia nada. Ficava ali, em silêncio, encarando o carro, mesmo com Ian perguntando o tempo todo o que ele queria. Apesar do medo, Ian tomou a decisão mais sensata. Permaneceu dentro do carro, trancado, e dirigiu até um canto mais escondido do estacionamento. Só que aquilo não acabou por aí. Poucos minutos depois, o mesmo homem reapareceu, andando pelo estacionamento como se estivesse tentando localizar o carro. Com medo do que poderia acontecer, Ian foi embora dali e passou o restante da noite em outro lugar, seguro, sem mais incidentes. Mas a pergunta ficou no ar: quem era aquele homem? E o que exatamente ele queria fazer naquela noite? Ian não fez nenhum vídeo de continuação, nem atualizou a descrição. Nada além do que vimos. Pode ter sido apenas alguém em surto, mentalmente instável. Talvez nem soubesse o que estava fazendo. O silêncio dele, o modo como foi embora sem reagir, pode indicar isso. Mas também existe uma hipótese mais sombria. E se ele estivesse mesmo tentando invadir o carro? Talvez tenha pensado que o veículo estava vazio, ou talvez soubesse que Ian estava lá dentro e seus planos fossem muito piores do que apenas um roubo. O comportamento estranho do homem também pode indicar o uso de drogas, o que tornaria tudo ainda mais perigoso e imprevisível. Felizmente, Ian conseguiu escapar antes de descobrir quais eram de fato as intenções daquele estranho. Em 11 de fevereiro de 2024, o youtuber Brandon Explores publicou um vídeo onde passava a noite acampando de forma clandestina em uma pequena vila chamada Jaywick, na Inglaterra. O detalhe sobre Jaywick é que ela já foi considerada a cidade mais pobre de toda a Inglaterra. O desemprego alto e as péssimas condições de moradia empurraram muitos moradores para o crime. Brandon, no entanto, queria ver tudo com os próprios olhos e decidir se a fama do lugar era justa ou apenas mais um exagero da mídia. No começo, ele até gostou do que viu. A paisagem ao redor era bonita, tranquila e dava uma falsa sensação de paz. Mas o que parecia ser uma simples escapada para o interior, logo se transformaria em um pesadelo. Tudo começou quando Brandon dirigia pela cidade procurando um local discreto para estacionar sua van antes do anoitecer. Ele acabou encontrando um estacionamento vazio e decidiu passar a noite ali. Só que não demorou muito para ele notar os primeiros sinais de alerta. Jovens circulavam com som alto de rap agressivo, tocando em caixas portáteis. Carros passavam em alta velocidade, como se estivessem disputando rachas bem na frente do local.
escureceu de vez, Brendan percebeu que estava completamente sozinho no estacionamento, o que o tornava um alvo fácil. Depois de pensar por alguns minutos, decidiu sair dali e procurar um lugar mais isolado. Entrou numa estrada de terra e estacionou a van no meio do nada, sem casas ou estradas por perto. Por volta das 2h30 da manhã, cerca de 4 horas depois que ele havia dormido, algo o acordou. Em seguida, a maçaneta da porta lateral da van começou a se mexer. E então o vidro da frente explodiu. Um intruso havia arremessado algo contra a janela do passageiro, mas assim que Brendan gritou, a pessoa correu e desapareceu na escuridão. Brendan acredita que o invasor queria roubar a pequena geladeira que estava no banco do passageiro. E pode ser verdade, afinal, ele fugiu assim que ouviu o grito. Mas como alguém encontrou sua van no meio do nada? É possível que tenha sido seguido desde a cidade. No fim, Brendan teve sorte. A situação podia ter sido muito pior. Um comentário no vídeo resume bem o sentimento de quem assistiu. Brendan não quis arriscar. Saiu dirigindo no meio da noite, sem rumo, até o dia amanhecer. Uma escolha sábia, e talvez a que salvou sua vida. Ele ainda continua fazendo vídeos de acampamento clandestino. Mas agora é muito mais cuidadoso sobre onde decide passar a noite. Em março de 2025, um youtuber de acampamento chamado Daniel Mark Brown planejou uma expedição de stealth camping nas florestas ao redor de Ostre, na Inglaterra. O plano era simples: seguir por uma das trilhas da região e depois sair discretamente do caminho até encontrar um bom lugar escondido para passar a noite. E deu certo. Mais rápido do que imaginava, Daniel encontrou um ponto perfeito, isolado, coberto por vegetação, praticamente invisível. Depois de deixar seus equipamentos, ele foi até um rio próximo preparar algo para comer. Quando retornou ao local, o sol já começava a se pôr. A trilha havia esvaziado e o silêncio da mata tomava conta, criando o cenário ideal para descansar. Mas o que aconteceu em seguida deixou claro o verdadeiro perigo de se isolar no meio do nada. Depois de se deitar e finalmente adormecer, cerca de 90 minutos se passaram, até que algo o acordou bruscamente. 100% been spotted. Right, I'm trying to keep calm and keeping calm. I'm almost too scared to breathe here. I think a dog or something just came in. Um estalo de galho seco. Depois, o feixe de uma lanterna. Ainda deitado, Daniel ouviu passos e percebeu que alguém, ou alguma coisa, estava se aproximando. Ele reuniu coragem para abrir o zíper do saco de dormir e tentar ver o que estava lá fora. Oh, that's right. They're looking straight at me. I am trying not to panic. Sem alternativa, Daniel decidiu chamar a atenção da pessoa que segurava a lanterna. Mas, em vez de qualquer resposta, a pessoa apenas virou de costas e desapareceu entre as árvores. Silenciosamente, sem dizer uma palavra, nunca mais foi vista. Hello? They haven't seen a single light now for maybe 5-10 minutes. I don't even know. I've been just trying to keep as calm as possible, but when they walked off and the light went out, I don't even know which direction they were.
but somewhere in that direction. I forget it. Let's just go. Assustado, Daniel não pensou duas vezes. Juntou tudo o mais rápido que pôde e saiu dali o mais depressa possível. Mas se aquela pessoa misteriosa realmente tinha intenções ruins, sair da floresta sem ser seguido poderia não ser tão simples. O que mais assustou Daniel não foi apenas a presença da lanterna, mas o silêncio, a recusa em responder, o modo como apagaram a luz e desapareceram, como se estivessem se escondendo, esperando o momento certo para agir, para roubar ou, quem sabe, algo ainda pior. Claro, também é possível que fosse apenas alguém passeando com o cachorro à noite. Talvez essa pessoa também tenha se assustado ao ouvir um alô vindo da escuridão da mata. Mas não dá para descartar a hipótese de que ela estava mesmo tentando se aproximar de Daniel sem ser vista, e fugiu apenas ao perceber que tinha sido descoberta. Seja como for, Daniel conseguiu sair da floresta em segurança, e nunca mais viu ou ouviu aquela pessoa novamente. Ellie e Graham são um casal britânico da terceira idade que viaja pelo país em sua van, registrando tudo em um canal do YouTube. Em novembro de 2022, eles estavam em mais uma de suas aventuras, até que receberam uma ligação urgente que os forçou a voltar para casa imediatamente. O problema é que estavam longe demais para conseguir chegar no mesmo dia. Sem opções e com pressa, procuraram online por um lugar seguro onde pudessem dormir naquela noite. Foi assim que encontraram um pequeno estacionamento nos arredores de uma cidade chamada Altrium. Era um local discreto, sem movimento, o que parecia ideal para uma noite tranquila. Sem pensar duas vezes, estacionaram e se prepararam para dormir, planejando retomar a viagem logo cedo no dia seguinte. Mas o que eles não imaginavam era que essa noite se tornaria o episódio mais assustador de todas as suas viagens. Quando chegaram ao local, já era noite. Estacionaram a van, fecharam tudo e foram dormir por volta das 11 da noite. Tudo parecia em paz. Até que, por volta da 1 da manhã, foram acordados por um som alto de música vinda de um carro próximo. A música parou poucos minutos depois. Ellie e Graham respiraram aliviados e tentaram voltar a dormir, mas foi aí que veio o verdadeiro susto. Um estrondo violento atingiu a van. O barulho foi tão alto que eles pensaram que uma árvore havia despencado em cima do veículo. Eles saíram apressados para ver o que tinha acontecido, e o que encontraram foi simplesmente chocante. Just can't believe it. We've just been woken up with a loud bang, and you dropped something on the floor there. Was that glass? 2 bricks, and someone's just smashed Merlin's windows while we were sleeping. So no, we don't recommend this as a place to stop. They smashed the windscreen, but Graham's hoping he can drive with that. But here's us in the middle of nowhere with a broken window and a cracked windscreen, 200 miles from home. Depois de uma rápida inspeção, encontraram 3 tijolos ao redor da van. O veículo estava destruído, para-brisa rachado, janela lateral estilhaçada e uma grande amassado na lateral, logo atrás da porta de correr. Mas mais perturbador que o estrago físico foi o psicológico. Ellie e Graham estavam em choque, e o que tornava tudo ainda mais assustador era o silêncio que veio depois. Ninguém se aproximou, ninguém tentou invadir, nenhuma voz, nenhum passo, nada. Só o som do próprio medo ecoando dentro da van. Após conversar com uma família que também estava acampada ali perto, descobriram que o ataque tinha vindo de um carro. A outra família ouviu o som dos pneus cantando logo depois da pancada. Com base no barulho único da colisão e nos 3 tijolos, Ellie e Graham concluíram algo ainda mais assustador. Provavelmente foram atacados por um grupo. Ao menos 3 pessoas jogaram os tijolos ao mesmo tempo. Mas por quê?
Eles não levaram nada, não tentaram entrar. E a outra van, estacionada a poucos metros dali, nem foi tocada. Tudo permanece um mistério. Nenhum rosto, nenhuma voz, nenhuma pista. Só o medo, a violência e o silêncio absoluto. Ellie e Graham decidiram que nunca mais fariam acampamentos furtivos, mas, felizmente, conseguiram se recuperar com o tempo e hoje já estão de volta à estrada. Mas aquele som, aquele baque seco, ainda ecoa na memória dos dois, lembrando que o pior tipo de ameaça é aquele que não mostra o rosto. No dia 15 de julho de 2022, a youtuber conhecida como The Abandoned Camper publicou um novo vídeo em seu canal. A proposta era ousada: acampar sozinha, de forma clandestina, em um antigo cemitério abandonado do século XIX. No início, tudo parecia tranquilo. Ela encontrou uma pequena clareira escondida entre a vegetação densa e começou a montar o acampamento. Após organizar suas coisas, decidiu explorar os arredores para passar o tempo até o anoitecer. Foi então que tudo começou a mudar. Enquanto filmava as lápides cobertas pelo musgo do tempo, um som perturbador ecoou entre as árvores. Eram gritos, gritos de crianças. Ela acreditava estar completamente sozinha naquele cemitério isolado, mas estava enganada. Ao retornar para o acampamento, viu um grupo de crianças à distância. Elas sabiam que ela estava ali. So if you can't tell, it's pretty dark here right now, but there are kids here, like young kids in the cemetery. And I'm wondering how active this place actually is. Do people come here at night and kind of party in the forest or something? That dog kind of ruined it. Not ruined it, I shouldn't say that. The dog barking, I didn't want to disturb anybody, especially since I'm not supposed to be here. So I think I'll finish my exploring tomorrow morning. And because there seems to be still a lot of stuff here. See? I think they know I'm here. That's not good. A essa altura, ela já tinha certeza. Aquelas crianças sabiam da sua presença e estavam brincando com ela. Mesmo assim, manteve a câmera ligada e tomou o cuidado de não ser seguida até o acampamento. I'm gonna keep this recording, just in case. But I'm also gonna stop and find out what they're doing, if they're actually watching me or not. Well, I can see them. I just don't want them to see where I'm going. Okay. I think they're gone. Quando finalmente voltou ao acampamento improvisado, tentou relaxar, acendeu uma pequena fogueira e começou a preparar algo para comer. Um erro. Minutos depois, ouviu vozes e passos se aproximando no meio da mata. There are people walking around back here. They don't have headlamps on, but like I said in my last video, I do not like being around people in the middle of a forest, especially when it's dark out. So I might pack up and get out of here when I think the coast is clear. Até hoje, ninguém sabe ao certo quais eram as intenções daquele grupo. E talvez nunca saberemos.
O mais sensato foi o que ela fez. Desmontou o acampamento o mais rápido possível e deixou o cemitério em silêncio, com passos leves e o coração acelerado.